98, versículo 9, diz assim: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Se você tem a mesma tradução que eu, leia junto comigo. 1, 2, 3 e... na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus possa falar ao nosso coração de uma forma tremenda. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aquietar a nossa alma nesse momento, porque precisamos ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra ela é viva e eficaz. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor use a minha vida com graça e com misericórdia, para que a palavra alcance todos que estão aqui nesse lugar, seja ele da igreja ou visitante de primeira vez. Por isso que os ouvidos estejam abertos, para que a Tua palavra entre e encontre uma terra extremamente fértil e possa produzir frutos na vida de todos que estão presentes nesse lugar. Nós oramos agradecidos por esse encontro com Deus que foi extraordinário e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na noite desse culto, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. O tema da minha palavra hoje, pode se assentar, diga assim: um reino... bem forte, gente. Um reino de equidade. Ou, a pastora Viviane me corrigiu que agora, com a nova língua portuguesa, o trema sai. Na realidade, essa palavra, ela é equidade. Só que com a saída do trema, ela passa a ser equidade, né? Ou equidade. Eu gosto de falar equidade, eu vou falar equidade, tá? Esse é o tema da minha palavra hoje. E eu queria começar compartilhando um pensamento que eu tive essa semana, que eu estava falando com Deus. Quantos falam com Deus em pensamento aí? Amém. Eu também falo com Deus em pensamento. E eu estava falando com Deus e perguntando, filosofando, pensando. Eu gosto muito de pensar. E um dos pensamentos que estavam permeando minha cabeça era o seguinte: como é que Deus pensa? Quais são os pensamentos de Deus quando Ele se relaciona com as pessoas aqui na terra? Às vezes eu fico tentando imaginar, pensar, idealizar como Deus pensa. Eu sei que a Bíblia fala que ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Mas mesmo assim, eu tento de todas as formas, tentar imaginar como Deus pensa e como Deus se comporta diante das relações que Ele tem de um Deus todo-poderoso com aquelas pessoas que estão aqui na terra, cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de situações, de amarguras, de feridas de alma. E eu fico tentando imaginar como Deus se relaciona conosco e pensa a respeito de mim e de você. Eu estava pensando esses dias que como Deus age com misericórdia sobre as nossas vidas. Será que Deus, Ele olha para todos que estão nesse auditório hoje e Ele pensa de forma igualitária na sua misericórdia com todos que estão presentes nesse lugar? Será que quando Deus Ele sonda esse auditório, Ele enxerga a vida de todos aqui e Ele age de forma igualitária para todas as pessoas que estão presentes aqui? Para você que não sabe o que é misericórdia, quando eu falei que será que Deus age com misericórdia de forma igualitária, só para você entender eu vou te explicar. Misericórdia, querido, é a manifestação do perdão de Deus. E é a capacidade que Deus tem de dar uma segunda chance para mim e para você. Então, quando eu falo e tento imaginar como Deus pensa com a sua misericórdia, eu estou dizendo o seguinte: será que nessa noite Deus age com o seu perdão, com a sua segunda chance, de uma forma igualitária com todos que estão presentes nesse recinto? A palavra misericórdia, ela vem na junção de duas palavras. Uma palavra em latim chamada miser e uma palavra em grego chamada cardia. Misericórdia seria o seguinte: colocar o coração em uma miséria. Então Deus ter misericórdia da nossa vida é a capacidade que Deus tem de enxergar as nossas misérias, quer dizer, os nossos defeitos, se compadecer dos nossos defeitos e colocar o coração dele perdoador em cima desses defeitos. Por isso, eu fiquei pensando na misericórdia, no perdão de Deus, na forma que Deus olha para todos nós nesse auditório.
E baseado nisso eu fiquei pensando, será que a misericórdia de Deus, ela é de forma igualitária? Será que toda forma de perdão de Deus é igual para todos? Será que Deus olha para esse auditório hoje, para a cidade de Resende, e quando Ele vai perdoar uma pessoa, quando Ele vai agir com misericórdia na vida da pessoa, será que Ele nivela todas as pessoas da mesma forma e, portanto, perdoa e retrata com elas do mesmo jeito? Será que Deus perdoa e se compadece de todo mundo de forma igual? Ou tem níveis de compaixão diferente segundo as pessoas que Ele se relaciona aqui na terra? E eu fiquei pensando, imaginando, será que Deus Ele perdoa e Ele coloca todo mundo no mesmo nível? Será que o perdão de Deus é igual para todos? Será que a forma que Deus perdoa é igual para todo mundo? E eu continuei filosofando lá, falando com Deus, e eu disse, Deus, e a sua justiça, a justiça de Deus? Será que Deus julga todas as pessoas de uma forma igualitária? Quer dizer, será que a justiça de Deus, que é a forma que Deus reage a um erro que você comete, baseado na palavra dele, será que quando Deus faz justiça, olhe para mim, será que Ele age de forma igualitária com todos que estão presentes aqui e com toda a nossa cidade de Resende, o Brasil e o mundo? Será que Deus, Ele é igualitário na hora de fazer justiça com as pessoas? Ele não faz distinção entre raça, cor, homem, mulher, história, conteúdo, momento. Será que Deus passa a régua de uma forma uniforme e ali então Ele raciocina com justiça e com misericórdia da mesma forma com todas as pessoas? Quando a gente olha, querido, Deus e tenta imaginar como Deus pensa, nós imaginamos ou tendemos a imaginar que Ele age de forma igualitária. Quando a gente precisa de misericórdia e de justiça, a gente acha que Deus age com todos de uma forma igual. Mas posso falar algo para você que eu falei com Deus essa semana? Eu não concordo com isso. Eu discordo de um Deus que age de forma igualitária com todas as pessoas. Por quê, querido? Porque tanto eu tenho atendido as pessoas como pastor e como profissional lá fora, dentro do meu consultório, e eu tenho percebido que a história das pessoas, olhe para mim, são diferentes umas das outras. O histórico da vida de um indivíduo, querido, não é igual ao outro. A história que você viveu é diferente da história da pessoa que está ao seu lado, que viveu uma história completamente diferente. Por isso eu confesso para vocês que eu sempre tive dificuldade de que Deus olha todos que estão nesse lugar e julga e age com misericórdia e perdão de uma forma igualitária para todas as pessoas que estão aqui. Você sabe por quê que eu tenho essa dificuldade? Porque existem pessoas aqui dentro desse auditório que tiveram uma vida mais fácil e outras que tiveram uma vida mais o quê? Difícil. Tiveram algumas pessoas nesse auditório que nasceram em berços, em famílias estruturadas, em famílias vencedoras, em famílias cristãs. E existem pessoas aqui dentro que nem pai, nem mãe, nem ninguém na vida nunca teve. E eu fico com muita dificuldade de entender um Deus que julga e que perdoa da mesma forma e com histórias de pessoas diferentes. E eu ficava imaginando, querido, como Deus pensa, por exemplo, para fazer misericórdia e justiça com uma pessoa que tem o pecado de homossexualidade, por exemplo. Nós sabemos, nós aceitamos todos os homossexuais, amamos, mas nós entendemos que biblicamente o pecado da homossexualidade é um pecado. E eu fiquei pensando, como é que Deus age diante daquele que peca na homossexualidade? Eu conheci gente, presta atenção, que foi criado na igreja, que teve referência de paternidade, que teve toda a estrutura do mundo, mas resolveu se tornar homossexual. Agora eu já conheci pessoas atendendo na igreja, atendendo no consultório, querido, que foi estuprado quando é criança, que foi violentado pelo pai, que foi violentado pelo vizinho, que nunca teve referência de paternidade na vida, e devido a esses abusos, que foi a primeira experiência que ele teve sexual na infância, ele se tornou ou começou a ter gosto por pessoas do mesmo sexo.
E eu confesso para você que eu não consigo conceber um Deus que age na sua misericórdia e na sua justiça de forma igualitária nesses dois casos. Eu não consigo entender um Deus que consegue agir de forma igual àquele que foi criado de um jeito, num lar cristão, com os princípios, tudo certinho, e ele se tornou homossexual, e o outro que não teve esse lar certinho, não teve pais cristãos, mas foi violentado, foi abusado e se tornou homossexual. Eu não consigo entender Deus agindo com justiça e com misericórdia. Bateria. Som. Érica, bateria aqui, tá? Vamos lá. Você sabe o que eu fico imaginando? Como Deus pensa e faz misericórdia. Desculpe, gente. Voltando. Rebobinando. Tá? Boa noite. Não tem que voltar dessa parte não. Já estou na segunda parte. Então vamos lá. Eu fico imaginando, olhe para mim, como Deus pensa e faz misericórdia com uma pessoa, por exemplo, que vai para o crime. Que resolve ser traficante de drogas, que resolve assaltar, que resolve roubar, resolve fazer coisas terríveis no crime. Você sabe por que eu tenho dificuldade de entender? Porque eu conheço gente que é filho de cristão, olhe para mim, tiveram pais super dedicados, estudaram em excelentes escolas, receberam grandes ensinamentos de educação e simplesmente optaram por ser criminosos. Agora eu já conheço pessoas, querido, que nasceram na periferia, o pai foi assassinado porque estava no tráfico, os amigos todos eram envolvidos no crime, ele cresceu num ambiente de comunidade e se tornou alguém criminoso. E eu confesso para você que eu não consigo entender Deus aplicando misericórdia e justiça de forma igualitária nesses dois tipos de pessoas. Aqueles que tiveram tudo e aquele que não teve nada. Aquele que teve tudo e optou ser criminoso e aquele que não teve nada e optou ser criminoso. E eu confesso para você que eu fiquei falando com Deus, tentando entender a mente de Deus, tentando ver como Ele raciocinava. E eu sempre questionei isso com Deus. Como o Senhor age? E Ele me respondeu. Você crê que Deus responde as coisas, querido? Você crê sim ou não? Você sabe o que Deus falou comigo? Você está certo de pensar assim. No meu reino, preste atenção, o princípio não é a igualdade, e sim a equidade. Quando isso começou a ecoar no meu ouvido, querido, eu fui para as escrituras sagradas. Põe o texto lá para mim, apesar que tem que ser na tradução que eu estava lendo aqui. Quando eu fui para as escrituras sagradas, eu encontrei que o reino de Deus, conforme o Salmo 98, versículo 4, ele é um reino que julgará o mundo, preste atenção, com justiça, e todos os povos com equidade, ou com equidade, do jeito que você quiser falar. E eu falei, então eu estou certo. Então eu não estou maluco. Então eu não estou tendo um pensamento totalmente fora da palavra, porque a palavra de Deus diz que Deus olha para as pessoas com equidade. Deus não julga e faz misericórdia de forma igualitária, querido. Deus julga e faz misericórdia em equidade. Justiça não significa igualdade, justiça significa equidade. Talvez você possa estar pensando assim, o que é equidade? Eu pedi para colocar uma foto ali, Insight, está lá a foto? É uma foto que eu vi na internet. Quem viu essa foto na internet? Um bocado de gente. Qual que é a diferença entre igualdade e equidade? Nós temos ali 3 indivíduos no desenho. Nós temos um pequenininho, não é verdade? Um anãozinho. Tem um mais ou menos aqui, esse deve ter 1,30 m. Esse aqui tem 1,50 m e o outro deve ter 1,80 m. E eles estão vendo uma partida de beisebol. O princípio da igualdade é colocar os 3 caixotes sem respeitar a história de cada um. E simplesmente colocar os 3 e falar o seguinte: vocês são iguais, agora vocês se viram para ver o jogo. Pelo princípio da equidade, significa que o maior não tem o caixote, o do meio tem um caixote um pouquinho grande,
E o pequenininho tem um caixote maior, mas significa que todos vão assistir o jogo. Portanto, é respeitado a diferença deles e a história de vida de cada um, para que se aplique a justiça e a misericórdia. Equidade, querido, é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida que eles se desigualam. Filosofei agora, né? Mas é uma palavra de um cristão antigo chamado Aristóteles, um filósofo. Para você entender a história do indivíduo, querido, e aplicar misericórdia na vida da pessoa, ou justiça na vida da pessoa, você tem que saber qual é a história desse indivíduo. De que nem todas as pessoas, preste atenção, que você vai dar o suporte igual, vão atingir os mesmos objetivos. Porque cada um desse auditório tem uma história de vida, tem os seus complexos, tem os seus problemas, tiveram a sua família de origem, tiveram situações que eu não passei, mas que você passou. Portanto, querido, a equidade, ela é a aplicação da justiça, não somente pelo que você está fazendo num determinado momento, mas pelos fatores que te levaram a fazer a tal situação, e aí então você ser julgado com graça e com misericórdia e com justiça. Pastor, isso não é um pensamento do PT? Não, meu irmão, preste atenção. Isso, além de ser bíblico, isso está no direito. Para os advogados me corrijam se eu estiver errado, não é? Por exemplo, olha como é que é um dos princípios de equidade no direito. Eu não luto arte marcial. Então, se eu bater em alguém, o que acontece? Eu vou ser frágil ou mais forte? Frágil. Por isso a lei se aplica de forma diferente. E se você acha que o direito está certo, o direito romano, o direito grego, pensam corretamente, querido, o direito bíblico não vai pensar? Deus pensa na equidade. Deus pensa na justiça e na misericórdia dessa forma, e não daquela forma. Eu costumo falar, querido, que eu falei para você, eu não sou de nem direita nem de esquerda. Eu sou de equidade. Eu sou de equilíbrio. Eu sou de justiça. Eu sou de olhar as pessoas e entender a vida delas. Eu como pastor prego o tempo inteiro o equilíbrio. Eu como pastor prego em todo o tempo a tolerância, não com o pecado, mas sim com o pecador. Eu como pastor, o meu dever não é ser de extrema direita, nem ser de extrema esquerda. O meu dever como pastor é ser um pacificador. É ser alguém que entende o indivíduo com a sua história, com aquilo que ele passou, com os seus traumas, com as suas dificuldades, e tratar essa pessoa segundo ela é única e ninguém mais na terra passou pelo que ela passou. Olhe para mim, você sabe por que as prostitutas, os cobradores de impostos, os ladrões de Israel não iam para a sinagoga ouvir os fariseus, os escribas e os saduceus pregarem na época de Jesus? Porque para o fariseu, para o escriba, era olho por olho, dente por dente, justiça, igualdade. Quando você pegava um fariseu, ele pegava a lei mosaica e falava o seguinte: matou, morre, adulterou, morre. Ele pregava um princípio de justiça igual. Só, querido, que quando Jesus começou a entrar na terra, começou a andar por Jerusalém, por Jericó, por Cafarnaum, pelas cidades que Jesus fez maravilhas, querido, Jesus parava para ouvir as pessoas. Jesus parava para ouvir o histórico das pessoas. Uma vez os discípulos estavam com ele e encontraram um cego e perguntaram: Jesus, quem pecou? Ele ou a sua família? Jesus conhecia a história daquele homem, provavelmente eu tinha conversado com ele. E ele disse para os
os discípulos o seguinte: olha, não foi ele e nem foram os pais que pecaram, mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Quando Jesus sentou perto da prostituta, dentro da mulher adúltera lá, tirando água do poço, Jesus sabia da vida dela, Jesus sabia das particularidades, dos problemas, das traições, de todas as situações dela, querido. Sabia que cada pessoa, por onde ele andava, tinha uma história, tinha um problema, e por isso ele não podia agir com justiça e com misericórdia da mesma forma, mas ele tinha que respeitar as diferenças e a história daquele indivíduo. Por que eu estou pregando isso nessa noite? Olha para mim. Porque tem muita gente aqui, olha para mim que eu vou te falar, se você não guardar nada, guarda isso. Tem muita gente aqui nessa noite que tenta, se esforça para tentar largar pecado, para tentar largar desejo, para tentar largar erro. Você tenta, você se esforça, você faz de tudo para sair da vida que você está, mas você não consegue sair. Parece que é algo mais forte dentro de você, que você tenta, se esforça, mas você não consegue sair do mesmo lugar. E aí, querido, nesses anos como pastor e como evangélico, 21 anos servindo a Deus, você sabe o que eu vejo? Pessoas que entram para a igreja, passam pela universidade da vida, têm as suas histórias, cada um que está sentado ali tem uma história diferente, cada um. E aí você sabe o que acontece? O tempo vai passando, existem pecados, existem erros, existem situações que eles vão tentando se esforçar, e muitos desistem do evangelho, porque acham que é utópico a santidade que todo mundo prega, que é utópico chegar a esse nível de santidade. Aí o diabo, que pensa de forma igualitária, porque ele é o acusador, ele é o promotor na justiça de Deus, ele lança um dardo na sua mente e diz para você: você não presta, você é sujo, você não consegue largar essa vida, você não consegue largar esse pecado, você não consegue largar essa história, você não serve para ser crente, você não serve para frequentar aquela igreja, lá na igreja só tem gente certa e você é uma pessoa errada, você não é digno do perdão de Deus, você não muda, você fica nesse cai e levanta, e o diabo começa a te acusar de forma igualitária para que você desista. Eu sei aqui nessa noite que tem muita gente que tem dificuldade de largar pecado. Eu sei aqui nessa noite que tem muita gente com dificuldade de parar de errar numa área específica da sua vida. Mas hoje eu quero te dar uma notícia. Eu estou aqui para te dizer que Deus aplica justiça e misericórdia na forma de equidade e não de igualdade. Preste atenção. Ele conhece a história de cada uma das pessoas que estão sentadas nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Ele conhece a sua história. Ele sabe que para muitas pessoas é difícil demais. Ele sabe que para muita gente é mais difícil do que para outros. Ele sabe que a sua história de vida não foi fácil, não. Ele sabe que não adianta você se cobrar, as pessoas te cobrarem comportamentos, posturas, situações, querido, que você sabe que a sua história foi diferente da história de fulano de tal. Presta atenção. Minha esposa, levanta, meu amor, a mulher mais linda do meu mundo, perfeita, maravilhosa. Pode aplaudir, fica de pé, fica de pé. Essa mulher não é um avião, ela é uma nave. Uma nave. Mas preste atenção, ela é bonita, inteligente, mulher de Deus. Mas preste atenção. Você sabe por quê? Cadê meu sogro e minha sogra? Ele não pode levantar que a Clarinha está no colo ali. Mas o meu sogro e a minha sogra sempre foram excelentes pais. Excelentes. Então, portanto, por isso que pastora Viviane e Vaninha estão na igreja, servindo a Deus, são excelentes esposas, trabalham na obra do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque pastora Viviane e Vaninha tiveram excelente educação, pautada na palavra, buscando a Deus, tiveram toda a estrutura possível, preste atenção, para servir a Deus. Agora olhe para mim, tem gente aqui nesse recinto, que nunca teve pai, que nunca teve mãe, apanhou a vida inteira, teve uma vida desgraçada, uma vida miserável, nunca teve referência de nada na vida, teve uma vida difícil, se converte e acha, meu irmão, que de hoje para amanhã as coisas vão ficar um mar de rosa.
de que a sua história é simplesmente apagada e que não há cicatrizes e que você não vai ter dificuldade. Aí você olha para a pastora Viviane e fala assim: ela consegue, ela é forte, ela nunca traiu o marido, ela nunca pecou, ela está sempre na igreja, ela está sempre forte. Mas eu não, eu sou sujo, eu me prostituí essa semana, eu fiz algo errado, eu não podia ter feito isso. A pastora Viviane é alguém santo e eu não, eu sou sujo, eu não sou digno de frequentar a igreja dela, eu não sou digno de chegar perto dela. Olha para mim, existe um termo agora que é usado em psicologia, é usado pelos coaches, que chama autorresponsabilidade. E esse contexto fala o seguinte, esse conceito, de que todas as pessoas são responsáveis pelas vidas que elas estão o quê? Levando. Eu concordo, em partes. Por que eu concordo em partes? Falar que um indivíduo como a pastora Viviane, que teve toda a base da família, que nasceu num lar cristão, escolher fazer errado, tem que dar um pau nela. Não é verdade? Agora, falar de um indivíduo que não teve condição nenhuma na vida, que ele é o único responsável, é no mínimo, na minha opinião, crueldade. Crueldade. Ah, pastor, mas o Lula saiu lá do Nordeste, no pau de arara, e veio aqui para o Brasil. Mas não veio para fazer as coisas, veio para fazer outras coisas. Não é verdade? Eu sei que existem pessoas que vão vencer. Eu acredito na autorresponsabilidade, mas eu acredito também na equidade. Eu acredito que as pessoas têm que ser avaliadas pelas suas condições de vida. As pessoas não têm as mesmas condições. Elas não nasceram nas mesmas famílias, elas não tiveram a mesma educação, elas não praticaram as mesmas boas escolas. Querido, por isso a nossa mente cristã deve raciocinar não de forma igualitária, mas num princípio de equidade. Praticar a equidade é fazer com que o indivíduo entenda que ainda dá tempo de recuperar aquilo que foi perdido. Equidade, querida, é dizer que a culpa pode não ser sua, mas o problema é seu. E você precisa lutar a cada dia. Deus vai te entender, Deus vai te justificar, Deus vai te abençoar, Deus vai te perdoar. Mas olhe para mim, querido, você nunca pode desistir do único lugar, do único banquinho que pode fazer você olhar para o alto, chamado Evangelho. Não importa se você pecou, não importa se você errou, não importa se você está prostrado, o Evangelho é a base para mudar a história da tua vida. E Jesus respeita isso, entende isso. Por isso que quando se fala de equidade, que é a única forma que Deus vê e pratica justiça e misericórdia na vida de alguém, nós temos que considerar, querido, uma coisa chamada intencionalidade de coração. Como é que chama? Intencionalidade de coração. Você quer saber se você está certo? Ah, pastor, eu estou gostando dessa palavra, porque eu estou no pecado, e Deus me entende. Presta atenção, Deus entende a sua história, as suas debilidades, os problemas que você não teve, que você teve. Agora preste atenção. Deus conhece, olha aqui para mim, a intenção do seu coração. Ele sabe de verdade se você tem remado, lutado, nadado, se esforçado para sair do erro, para sair do pecado, para sair dessa situação que você está, sabendo que as condições de vida te colocaram e te ajudaram a proporcionar isso. Deus sabe tanto, olha aqui para mim, que um dos homens que eu conheci na Bíblia, mais santos, o nome dele era apóstolo Paulo. E você sabe o que ele fala em Romanos capítulo 7, versículo 19? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço, mas o pecado que habita em mim. Preste atenção. O apóstolo Paulo estava reconhecendo uma debilidade, um erro que ele tinha, e ele escreve
a igreja de Romanos, a igreja de Roma, dizendo o seguinte: olha, eu sou apóstolo, eu sou um homem de Deus, eu sou alguém que foi chamado para pregar a palavra, eu sou alguém, mas eu sou alguém que tem um erro dentro de mim, eu sou uma pessoa que eu tenho um defeito. E no outro texto ele vai dizer uma coisa chamada espinho na carne, que ele já se ajoelhou diante de Deus e já pediu para tirar 3 vezes, e Deus virou para ele e falou o seguinte: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus olhava para Paulo e permitia aquela fraqueza, a ponto do apóstolo Paulo gemer, gritar para que Deus tirasse aquilo dele. Preste atenção, ele admite que ele tem uma falha, mas ele informa que está lutando contra essa falha. Ele diz que tem um pecado, mas ele também fala que a todo tempo ele luta contra esse pecado. Quando você consegue perceber que você tem um erro, que você não tem um pecado, mas que você está lutando, que você está remando, que você está se esforçando, mas por causa da sua história, a força é maior do que você não consegue. Isso significa, querido, que a intenção do seu coração, ou a intencionalidade do seu coração é boa. E Deus vai analisar a intenção do seu coração, vai analisar a história da sua vida, vai analisar as dificuldades que você tem para praticar a equidade. Então olhe para mim. Você pode ter todos os erros do mundo, você pode ser uma pessoa cheia de defeito, mas se no seu coração, coloca a mão sobre o seu coração assim, ó, se o seu coração desejar fazer o que é certo e não errado, Deus vai levar em conta na hora dele fazer justiça e misericórdia. Sabia disso? Olha aqui, com isso a equidade de Deus se manifesta. Deus disse ao meu coração, querido, olhe para mim. Eu vou tentar pregar o mais rápido possível. Eu sei que tem muito visitante hoje, não vou ficar aqui me alongando. Deus disse algo no meu coração, que teriam pessoas aqui nessa noite, nesse culto, que estão pensando em desistir do evangelho, que estão pensando que nunca podem ser evangélicos, ou vir para a igreja, porque nunca conseguiram se firmar, porque não conseguem largar o pecado, porque não conseguem sair da vida que está, porque acha que é difícil a vida que está levando. E eu vou ser crente nunca nessa vida, eu vou passar pela universidade da vida nunca nessa vida. Sabe por quê? Porque eu tenho um erro dentro do meu coração, eu tenho uma falha na minha vida, eu tenho uma brecha, eu tenho um problema que eu não consigo sair, eu tenho uma dificuldade que eu não consigo me desatar. Então por isso eu não sirvo para ser crente. Ou então eu estou na igreja, mas eu já estou com a mão na cordinha do ônibus, sabe? Para puxar a cordinha e parar, porque para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais conserto. Eu sou uma pessoa que não tem mais chance. Uma vez eu atendi uma pessoa, olhe para mim, e essa pessoa com muita confiança chegou para mim e confessou uma debilidade dela, um pecado. E eu perguntei para essa pessoa assim: eu não sei se você sabe, mas eu fico de olho em todo mundo que vem e que não vem na igreja, né? Depois eu fico perguntando: por que você não veio, né? E eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e eu vi que a pessoa começou a se esfriar na fé, começou a não vir nos cultos, não ir mais na célula, não vir mais nas reuniões. E eu fui conversar com essa pessoa: o que aconteceu? Por que você está desanimado? Essa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um pecado, e eu não consigo largar esses pensamentos que vêm na minha cabeça. Eu perguntei assim: que pecado você tem? Eu penso e os meus desejos são homossexuais. Mas você tem tido um caso? Não. Você tem caído na homossexualidade? Não. Mas pastor, vem uns pensamentos na minha cabeça toda hora, porque eu já tive um passado nessa área, e os pensamentos vêm na minha cabeça. Pastor, eu posso dizer algo para o senhor? Eu não consigo ir à igreja, porque quando eu vou à igreja, eu trabalho no ministério infantil, e quando eu trabalho no ministério infantil, as crianças me tocam, e quando elas me tocam, eu não quero que elas me toquem. Sabe por quê? Porque eu me sinto sujo diante daquela situação. Querido, se você achar e pensar de forma igual, você tem que pensar o seguinte: Jesus tem poder para libertar qualquer tipo de situação, sim ou não? Amém ou não amém? Jesus transforma pessoas de orientações sexuais diferentes. Você crê nisso? Crê ou não, gente? Eu creio. Mas preste atenção. Quando eu fui analisar a vida dessa pessoa, quando eu fui perguntar: e aí, fala um pouquinho para mim sobre a sua história, sobre os seus banquinhos,
sobre a sua história de vida. Essa pessoa vem de gerações em gerações de estupro na família, vem de gerações em gerações, um sendo estuprado atrás do outro, e foi violentado sexualmente na infância. E a partir dali, olhe para mim, começou a ter desejos naquela área. Então preste atenção. Pelo princípio da igualdade, eu podia virar para ela e falar o seguinte: me dá aqui, vem cá, eu vou fazer uma oração forte para você. Em nome de Jesus, todo demônio, sai! E aí perguntar para a pessoa assim: saiu? A pessoa, saiu. Ela volta para casa, começa a ter os mesmos desejos, e aí fala o seguinte: não sei, nem a oração do pastor funcionou para mim, nem o encontro com Deus funcionou, nem a universidade da vida funcionou. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Assim como essa pessoa que eu disse para você, contei a história. Talvez você tenha pecado, talvez você tenha situações, talvez você tenha erros, mas essa pessoa que me contou, ela luta, ela rema, ela se esforça. A intenção do coração dela é largar isso, mas é algo mais forte do que ela. Ei, Deus olha para essa pessoa com equidade e entende que o meu servo e a minha serva estão com desejo de largar aquilo que é errado. Então preste atenção que você está aqui nessa noite. Não desista, reme, se esforce, porque vai chegar o momento que Deus vai te dar vitória em relação a isso. Não desista. O Evangelho é um local para restaurar pessoas e não lugar de pessoas santinhas. Igreja não é lugar para pessoa santa. Igreja é lugar para gente que não vale nada. Jesus, Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E se a gente entende esse princípio, pratica, e como discipuladores, líderes, consegue entender a história das pessoas, querido, a nossa misericórdia e a nossa justiça é aplicada de forma diferente na vida de cada um. Então olhe para mim, você que está aqui, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não desista. Fala assim: Deus age com justiça e com misericórdia, respeitando a sua história, o seu passado e o seu presente. Agora fala assim: se o seu coração for um coração bom, inclinado para se consertar, vira para ele assim, aponta e profetiza para ele e fala assim: no momento certo. Fala assim: no momento certo, Deus vai te dar livramento dessa situação, e você vai sair disso para a glória do nome daquele que vive e reina, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, a igreja, o hospital dos hospitais. Deus vai fazer você sair dessa. Você não precisa sair da igreja não. Aqui a gente quer, sabe que tipo de gente que a gente quer aqui? Gente que sabe que está errado. Porque gente que sabe que está certo não vem aqui não. Não vem não. Porque isso aqui é lugar de gente errada. Aí você vai procurar de repente a igreja dos santos de Resende, não é? Os top, que não erram, que não pecam. Igreja apostólica acima do apóstolo Paulo, o nome da igreja. Que se o próprio apóstolo Paulo, que era o cara, vira e fala o quê? Se o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu acabo fazendo. Eu tenho um espinho na carne, eu já falei para Deus tirar esse troço de mim, mas Satanás vem, esbofeteia minha cara, fala um monte de coisa para mim, e eu orei para Deus 3 vezes, e ele virou para mim e falou o quê? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. As fraquezas foram feitas para Deus aperfeiçoar o poder dele nas nossas vidas e ter graça para nos perdoar e nos transformar dia após dia. Evangelho é mudança, evangelho é transformação, evangelho é insistência, é remar, é intenção do coração, e é também entender a história de todas as pessoas que estão aqui presentes. Cada um tem uma história, cada um tem um passado, cada um tem uma vida, e Deus olha para você com graça e com misericórdia no princípio da equidade. Que Deus amoroso é esse, né, cara? Que Deus tremendo é esse? Deus olha aqui, é um Deus coletivo,
Mas é um Deus também o quê? Individual. Sabe quem olha de forma igualitária? O diabo e os fariseus, os religiosos, os intolerantes. Mas o evangelho, ele é tolerante. Ele ama o pecador, ele abraça o pecador. Ele traz o pecador para perto. Ele se aproxima do pecador, não do pecado. O evangelho separa o pecado do pecador. E hoje você entrou aqui e a palavra de Deus para você é o seguinte: não desista. Tem condição de você vir para a igreja evangélica assim: pastor, eu estou aqui visitando, está aqui meu irmão, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa que fez o encontro agora. Pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu não consigo vir para a igreja evangélica não. Aí você pergunta para o indivíduo: por quê? Sabe por quê, pastor? É porque eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de tomar uma pinguinha. Pastor, sabe o que é? É que eu vejo pornografia à noite. Pastor, sabe por que eu não sou digno de entrar nessa igreja, pastor? Sabe por quê? Porque eu já me casei eu já me casei mais que o Fábio Júnior e a Gretchen junto. Me separei. Eu tenho a vida toda lascada, pastor. Pastor, o senhor não sabe. Eu gosto de mulher, eu sou mulher, mas eu gosto de mulher. Eu sou de homem, eu gosto de homem. Igreja evangélica não é para mim não. Ei, deixa eu falar algo para você. Venha do jeitinho que você está, mas venha com o coração querendo mudança, que eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo vai transformar a sua vida de uma forma tremenda no momento certo. Ele vai te tocar e a sua vida vai ser transformada. Feche os seus olhos por um instante. Vem cá, meu amor. Feche os teus olhos, a gente vai cantar uma canção agora. Tenta não andar, não. Tenta fechar os teus olhos e se concentrar agora. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Você pode ficar de pé e apagar as luzes, por favor? Você pode levantar suas mãos para o céu e dizer assim: Senhor, eu dou graças a Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus que faz justiça e misericórdia. Fala assim: de forma e pelo princípio da equidade. Diga assim: Senhor, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha vida, e o Senhor me entende. Diga assim: Senhor, bem forte, Senhor, acima de tudo, o Senhor conhece a intenção do meu coração. Essa canção vai estar ali com a letra no